Ah, já tá gravando? Tá. Ah, tá. Ok. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Ai, amei. Tô aqui na Batcaverna com a maravilhosa Débora. Sejam bem-vindos, fiquem à Vocês vontade. tanto pedem, fiquem todos à vontade. Hoje a gente vai falar de como estudar matérias difíceis. Débora, qual que é a matéria mais difícil pra você? Todas que não sejam história. Todas que não sejam história. Pra mim eram todas as humanas da escola e a gente vai dar... Parece que o jogo virou. Parece não que é o jogo mesmo? virou, virei de humanas agora. E hoje a gente vai dar algumas dicas pra vocês mesmo de como que vocês poderiam ver os estudos das matérias difíceis pra tornar um pouco menos avassalador na vida Sim. de vocês. A gente vai dar dicas, tanto essas dicas assim de como ver os estudos, como se preparar emocionalmente, mas também dicas específicas pra estudar exatas e pra estudar humanas. Então, eu acho que de matérias difíceis, assim, a primeira coisa que você tem que mudar de mentalidade é a forma como você vê elas. Por exemplo, eu acho a matéria muito chata, eu acho a matéria desnecessária, eu não vejo propósito nessa matéria. Sim. E eu era assim com humanas. Eu só decorava, pra mim era só decoreba, funcionava pra mim, tirava nota boa, só que eu nunca aprendi nada. Então, era muito desgastante pra mim estudar essas matérias. Em exatas, pra você, como é que é? Pra mim era na base do ódio mesmo, tipo assim, na base da raiva e da birra, da teimosia de não é possível. Até porque, tipo assim, eu acho que depois de um tempo, pelo menos eu me dava tão mal por tanto tempo que eu ficava assim, muito triste, magoada, sabe, com a matéria, ressentida com a matéria, eu queria matar o Lavoisier, sabe, uns negócios assim. Então, pra mim foi importante, assim, emocionalmente eu não só, tipo, eu ver as matérias de outra forma, mas também aceitar que eu não preciso ser boa em tudo. Tipo assim, que eu precisava ter um mínimo de conhecimento, mas que não era um defeito meu. Tipo assim, que eu não era um fracasso, que eu não era um lixo, porque eu não tinha facilidade em certas matérias e até hoje não tenho, e provavelmente vou morrer sem ter. Então, assim, acontece, são características individuais, né? É muito, assim, a gente entende, mas é meio maldoso, né? Que a escola, que o vestibular exige que a gente seja bom em tudo. Justamente. Porque... É o que a gente vai falar no outro vídeo que vai sair aqui no canal também, sobre o propósito de vida. Vai ser bem emotivo, guardem os lencinhos. Vai ser, daqui a pouco a gente vai lá gravar. Justamente isso, que você não precisa ser bom em tudo, você tem predisposições a algumas coisas, mas o estudo das matérias difíceis não é para ser tão desgastante assim. Se é tão desgastante, você pode elaborar estratégias para tornar um pouco menos pior para vocês, né? Você até fez um vídeo uma época de como ver os seus estudos evoluindo, você postou no ano passado, tipo, estabelecer metas, de ver você evoluindo mesmo, você percebe que isso é gratificante para você, você vê a sua evolução, e mesmo sendo um negócio chato, mesmo sendo algo que você não vai fazer pelo resto da vida, só de você ver esses números aumentando, só de você ver mesmo que o seu esforço tá valendo a pena, já é muito gratificante. Respeitar o seu esforço, né? Tipo assim, valorizar o esforço que você tem. Com certeza é muito. E aqui eu até coloquei no roteiro que eu ia colocar um pensamento polêmico e eu acho que algumas pessoas vão discordar de mim, não sei se até você. Você já leu o roteiro, né? Li, claro, muito preparadíssimo. Eu dei uma leve discordada, admito. Eu falei. Mas acho que é bom pra equilibrar. Vamos equilibrar aqui, aí gera treta nos comentários. Eu coloquei no roteiro que eu não acho que existem matérias muito difíceis no ensino fundamental e ensino médio. O que existe... Claramente alguém que gosta de exatas, né, meninas? É dificuldade, existe a dificuldade. É o Satanás encarnado. Então vamos pular essa parte do roteiro. Não, claro que não. Deixa aí pra gente esculhambar o Humberto nos comentários e falar, é difícil? Sim, senhor. Você que é privilegiado por ser gêniozinho de exatas. velho. Mentira, gente. Mas assim, realmente, Desculpa, pelo menos em teoria, as matérias da escola, elas são no nível que a gente consegue. Sim. Mas aí é a aptidão de cada um, né? Vai dar aptidão. Mas é possível. É possível. Isso que você falou. Sim. O problema é quando a pessoa não sabe direito como estudar, o caminho das pedras, investe muito esforço em um negócio que acaba não tendo resultado. Sim. Né? Tipo, em exatas, que eu era muito bom em exatas na escola, ainda eu me considero bom em exatas, mas assim, eu via muita gente estudando errado mesmo exatas. Sim, por exemplo, isso é verdade. Só vou fazer o exercício de uma matéria específica e esquece que as exatas são uma pirâmide, você está estudando função logarítmica, mas você não sabe o que é função, não sabe o que é logaritmo, e diz que não entende função logarítmica. Sim. Mas, principalmente nas exatas, nas dicas que eu vou dar específicas de exatas, é uma pirâmide, você precisa entender mais da base. Então, se você está investindo muito em fazer exercícios
de decorar um método que vai se aplicar em todas as questões. Especialmente no Enem, que exige muita interpretação de texto e cada questão é diferente. Sim. Véi, se você só tá decorando o método de fazer, sem entender a teoria por trás, sem entender a base da matemática, sem trabalhar a interpretação de texto, é esforço jogado fora. Sim. Não, e é até também uma coisa que a gente fala muito, que eu vejo você falando o tempo todo no canal e eu também falo, muitas vezes a questão emocional e você saber fazer a prova conta muito mais do que fazer a matéria, Sim. porque realmente é o que eu sempre falo, não adianta você saber toda a matéria do Enem, mas não ter o preparo de ficar 5 horas e meia sentado numa cadeira fazendo questão. Então realmente não é só saber a matéria, né? E essas coisas, esse preparo, essa questão emocional, né, da gente não tentar conter o nervosismo e aceitar que o nervoso ele acontece, mas não deixar ele nos dominar, é parte importante também. Também. E falei mais ou menos de estudar errado exatas. Sim. Como que você diria que é um estudar humanas errado? Tipo assim, eu, ao mesmo tempo que eu acho humanas lindo e maravilhoso, sou apaixonada, eu também acho que muito de humanas, eu acho que você vai concordar comigo, muito de humanas é um raciocínio de quem gosta, assim, sabe? No sentido de que quem gosta de humanas tem uma facilidade maior porque gosta de entrar no raciocínio, gosta de problematizar, porque eu acho que o problema, a grande dificuldade que eu, inclusive, tenho em humanas é conseguir relacionar as coisas. As ciências humanas, elas exigem que você pegue um negócio que aconteceu há 2000 anos atrás e use isso pra justificar e pra entender um negócio que acontece hoje. E você relacionar uma matéria com a outra, eu acho isso muito difícil, você relacionar a história com a filosofia e as ciências sociais, tipo assim, é muito complicado. Então eu acho que a maior dificuldade que as pessoas com razão têm em humanas é justamente, tipo assim, entender, tipo assim, primeiro, que entender a matéria já é difícil. Agora, conseguir usar isso para relacionar com outras coisas, criar esse raciocínio, criar essa problematização, eu acho mais difícil. Então, uma coisa que a gente faz errado é estudar humanas, tipo assim, querer só saber a matéria e não dominá-la a ponto de você conseguir fazer outras coisas com ela, né? Não é simplesmente você saber, por exemplo, o que aconteceu com a Revolução Francesa. É você conseguir entender como que ela influenciou o nosso pensamento, como que, por exemplo, o ideal de igualdade é um negócio que até hoje a gente carrega nas constituições. Então, assim, eu acho que essa é a maior dificuldade, até mesmo na hora de estudar, né? Porque nos livros geralmente só aquilo em tópicos, às vezes, pra você memorizar. E como que você vai relacionar? Você precisa de um treinamento. Hoje, que eu tô na faculdade de História, eu tenho muito mais facilidade com isso, porque é um exercício cotidiano, né? Na faculdade eu vejo que as aulas na faculdade de História são muito menos explicar a matéria, explicar o que aconteceu, e muito mais ver os desdobramentos, ver como que diferentes pessoas viram isso, diferentes pontos de vista. Então, hoje, eu tenho um ponto de vista muito diferente e eu consigo trazer isso melhor pros vídeos. Legal. Mas eu reconheço e dou toda a razão pra quem tem dificuldade de estudar humanas, porque realmente é um negócio muito... É um pensamento abstrato. muito... É uma reflexão, sabe? Nem todo mundo gosta de ficar problematizando e refletindo e entrar na viagem da maionese que são as ciências humanas. Eu pessoalmente amo. Nem eu todo gosto de mundo gosta humanas de justo por números, isso. de letras e de quadrados expoentes. Exatamente. Mas assim, quando você encontra algo interessante, eu acho que isso tanto nas ciências exatas quanto nas humanas. Quando você encontra uma coisa interessante e estuda a partir daí, eu acho que fica mais tranquilo. Tanto que uma dica que eu sempre dou, que é uma dica até que eu anotei pra falar nesse vídeo, é você aprender a partir de uma curiosidade ou de algum fato interessante, fazendo, por exemplo, o perfil psicológico. Eu gosto muito disso. Quando eu vou estudar alguma personagem histórica bem caricata, eu gosto de fazer o perfil psicológico. Por exemplo, Napoleão. Sabe, uma pessoa com um complexo de grandeza. Sabe, porque no fundo a história é uma grande fofoca, é um super caso de família. E uma coisa que eu usava também até pra estudar exatas é pegar alguma curiosidade pra tentar explicar. Por exemplo, as ligações químicas. Eu lembro até hoje de algumas coisas, porque a minha professora na época ela explicou que a ligação química, eu não sei se é tipo de polo induzido, enfim. Alguma aí. Uma delas é o que faz com que seja difícil a gente separar, a gente abrir sacola de plástico do supermercado. Tá. Porque ela se liga e por isso que a gente tem que ficar chacoalhando pra ela soltar. Ver no mundo real mesmo o que tá acontecendo, até porque quase todos os vestibulares cobram vida real. Enem principalmente. Eu acho que grande parte das pessoas que assistem a gente vão fazer o Enem, fizeram o Enem.
Então, assim, não é só em exatas. Por exemplo, você decorar interação de polo, não é só em humanas. Decorar o que Napoleão fez, mas você saber. Justamente saber aplicar isso e contextualizar, e esse tipo de raciocínio que é muito complexo e que as próprias escolas não testam pra gente. E mesmo sendo mais complexo, eu acho que é o mais legal, né? É o mais legal. Tipo assim, você tirar do papel e ver como não era pra ser chato, não era pra ser chato estudar ciências, um canal de curiosidade. Pra ser interessante. Eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo vários canais de curiosidade, inclusive científicas, porque muitas questões do Enem, eu falo isso pra vocês sempre, eu lembrei de um vídeo que eu vi há 5 anos num canal específico que eu não precisei nem ler o enunciado direito e eu já marquei a resposta e já passei pra outra. Em 10 segundos resolvi a questão, ao invés de ficar 10 minutos tentando pensar numa lógica específica. Então, outra dica de exatas, a gente está invertendo tudo no roteiro, mas tá sendo super ótimo. Outra dica de exatas é você justamente procurar muito desses canais de repertório. Não só repertório para escrever redação, seja o que for, mas repertório de curiosidade, de ciências mesmo, porque é vida real, é ciências, é matéria, física, química, matemática, só que de uma forma que não é um professor lendo um slide ou um negócio muito sério, muito chato. É divertido. A graça é você ver diversão nisso. Não em tudo, né? Tem coisa que vai ser chato, tipo história, mas tem coisa que também vai ser legal. Mas uma vantagem falando nisso, uma coisa que eu acho legal até que as humanas elas têm uma vantagem é que tem muitos filmes e documentários. Então, não, é uma vantagem porque fazem mais filmes e documentários de coisas de humanas do que de exatas. Então, eu pelo menos eu gosto muito de aprender. Tipo assim, tem coisa que realmente você vê num filme, você aprende muito mais do que se você ficasse horas e horas estudando, porque você consegue visualizar aquilo, sabe? Você entra na história, você entra na intriga. Então, uma dica para estudar ciências humanas é isso. E eu gosto muito de fazer isso também com coisas da filosofia, sabe? Porque eu, pelo menos, a parte mais difícil de humanas pra mim são os filósofos, porque, tipo assim, primeiro que já é difícil entender as ideias. Aí, segundo que é difícil você decorar qual que pensou o quê. Então, eu gosto de ver essas coisas mais culturais, tipo filmes, documentários, até vídeos no YouTube. Essas paródias, sabe? Que tem gente que veste do filósofo. Sei, já vi e tudo também. Mais. Então, Epic Rap Battles of History. Já viu isso? Não, tem 2 filósofos que fazem uma batalha de rap. Sensacional, é sensacional. Então, esse tipo de coisa que ajuda mais a mentalizar. E você criar até um apego emocional com o negócio, assim, sabe? Tipo assim. Pra não sofrer demais estudando. Exatamente. Pode sofrer um pouquinho, mas não tanto. Já é sofrido, né? Já é sofrido, sempre assim, vai ser. tentar melhorar, né? E voltando agora, que a gente deu uma viagem louca. A gente fica conversando e a câmera por acaso grava o que a gente tá falando. Aqui. Mas uma coisa que não pode deixar de fazer parte desse vídeo é falar que ninguém é obrigado a entender um método específico de ensino. Às vezes o professor para outras pessoas é ótimo, mas você não entende o que o professor está falando, ou você não sente tanta conexão assim e acha que você é ruim, acha que você é péssimo, só que na verdade você só não está se adaptando àquele método específico. De resolução de exercício também. Muita gente fala assim, Humberto, eu consegui entender a questão porque você explicou. Mas essa é desses isso comentários é evidência também. de que, tipo assim, agora com a internet a gente consegue perceber que a matéria muitas vezes a gente tá achando legal ou tá achando chata por causa da pessoa que tá ensinando, por causa da metodologia. Então, pelo menos hoje, com certeza, igual você mencionou, tem várias pessoas que também falam, tipo, Débora, não entendi quando o professor explicou, mas quando você falou, eu entendi. Então, é tudo uma questão de linguagem também, né? Eu recebo também comentários de pessoas falando, eu não entendi o jeito que você explicou. Aí eu falo assim, poxa, tem vários canais de matemática, eu recomendo vários outros de matemática, de química, física, porque é você que tá na internet e se você corre atrás, você consegue. Se você tá assistindo esse vídeo, você consegue encontrar outros professores, consegue encontrar quase tudo na internet hoje em dia. E outra dica, uma dica que eu esqueci de falar, mas agora eu vou dar, pra geografia. Pelo menos eu tinha uma dificuldade de geografia, porque geografia parece um pouco exatas. Algumas matérias parecem exatas. Vegetação, esses negócios. Eu tinha muita dificuldade de memorizar justamente a diferença entre... deixa eu prender a cortina aqui. Prende a cortina. A cortina fica fazendo barulho, gente. Enfim, uma dica que eu sempre usava, porque eu tinha dificuldade não só de diferenciar um bioma, um relevo de outro, mas também de saber onde eles estão localizados. Ok, esse
Cerrado é top, mas onde está o Cerrado no mapa, né? Então, o que eu fazia primeiro, eu escrevia, né, as principais características e tudo mais, e eu relacionava a uma cidade específica, né? Então, por exemplo, eu relacionava muito o bioma tropical com Manaus, que é uma cidade que eu tenho muita vontade de conhecer, porque eu já li o livro dos Dois Irmãos, então eu falava muito de Manaus. Então, eu relacionava, por exemplo, Manguezal, a outra cidade, eu relaciono a Mata Atlântica, que é Belo Horizonte, porque aqui, hoje não mais, né? Porque a gente destruiu a Mata Atlântica, mas Minas Gerais era coberto pela Mata Atlântica. Então, quando você cria esse apego emocional, pelo menos eu lembrava. Vida real, né? Na sua própria vida. Exatamente. Aí você consegue memorizar melhor e consegue localizar no mapa. Então, quando você cria até mesmo o perfil psicológico do bioma, sabe? Pensa no Cerrado como, tipo, um clima meio amargurado, mais seco, assim, árido, mas que nasce umas plantas. Trás, né? Até, inclusive, tipo assim, teve uma pesquisa que eu citei ela no meu livro. Depois eu vou te dar pra você. Cadê? Uma pesquisa. Tá ali no escritório. Quem tá livro, vou pegar. Vamos divulgar. Divulga. Gente, meu livro, Redação Infalível e outras dicas pra você arrasar nas provas, com dicas de estudo e muito mais. Tipo assim, teve uma pesquisa que eu coloquei até inseri parabéns de presente, depois eu vou escrever, tá? Uma pesquisa que foi feita por uns caras, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, eles pesquisaram a memória, como que ocorre o processo de memorização com jogadores de xadrez. Primeiro, o que eles fizeram? Eles colocaram jogadores de xadrez olhando um tabuleiro com as peças por alguns minutos e depois falaram, tá, quais peças que vocês memorizaram a posição? Primeiro, um resultado que parece até óbvio, as pessoas que já jogavam xadrez, que sabiam como é o xadrez, memorizavam muito mais peças do que pessoas que não sabiam as regras do jogo. Mas outra coisa, quando os pesquisadores colocaram as peças de xadrez em modo aleatório, sem ser uma forma de estratégia, sem ser na posição original, até mesmo as pessoas que já jogavam xadrez não conseguiam memorizar. Isso por quê? Porque quando você tem algum tipo de ligação, quando você tem não só alguma coisa emocional, mas quando você já tem um conhecimento prévio, quando você consegue relacionar algo da sua vida, você memoriza aquilo com muito mais facilidade. Então por isso que é uma dica que eu dou muito frequentemente, né? Você relacionar com a vida cotidiana, com as coisas que você já conhece, com as coisas que você gosta, tentar trazer essas coisas mais abstratas, não só ciências humanas, mas também, por exemplo, essas equações, as regras da física que parece que nunca... Sabe, tipo assim, o que é uma molécula? Se você pensar que as moléculas são, tipo, tudo que existe no mundo, a gente consegue entender melhor. Então, é tirar do abstrato... e trazer pro concreto, pra coisas da sua vida, pra coisas que você consegue relacionar. Sim. Contar uma história, relacionar com coisas do seu cotidiano, seja o que for, pra que as peças de xadrez não estejam jogadas de um jeito aleatório. Exatamente. Que estejam realmente... E isso é dica pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa da sua vida entrar na sua cabeça você ter algum tipo de relação com aquilo, né? As dicas de exatas eu acabei dando ao longo do vídeo aqui, mas era realmente focar. Ter a humildade de dar um passo atrás e você ver se tá ruim na base, se o seu problema é na função logarítmica ou se é na função, ou se é no logaritmo, ou se são as etapas que você precisou até chegar ali. Estudar muito interpretação de texto mesmo, praticar muita leitura, porque no Enem, em qualquer vestibular, além da matemática, você precisa entender o que o exercício está falando. Ele contextualiza para você, te dá muito textão. Então trabalhar a interpretação de texto também é muito importante. E fazer muito exercício. Fazer exercício não só do Enem, mas de várias outras instituições também, para ver se você aprendeu mesmo aquela habilidade. Porque até o Enem se torna um pouco repetitivo depois de um tempo. Eu acho que as questões, quando você pega o ritmo do Enem, você consegue fazer muito mais rápido. Muito mais rápido. Pelo menos, eu já me gabei disso pra você, que quando eu fiz vestibular, eu tirei 850 em matemática, porque eu acertei 32 questões. Nunca mais consegui fazer isso, mas eu acertei 32 questões. E tipo assim, eu estudava, como eu tinha uma frustração muito grande, eu tinha muito medo, né, de me magoar, de ir mal e tudo mais, eu estudava mais fazendo Enems antigos mesmo, porque depois de um tempo eu comecei a me acostumar e eu conseguia fazer exercícios muito mais rápido. Então, eu focava muito naquilo e dá pra ver as matérias que mais caem. Todo ano tem probabilidade, todo ano tem estatística, todo ano tem memorizar a fórmula de volume, de área, sei lá o que. Então, assim, eu consegui me acostumar muito a fazer a matemática do Enem. Então, pelo menos isso, pra mim, foi uma dica que me ajudou bastante. Por isso, e por causa desse notão, hoje eu não preciso mais estudar matemática. É só uma vez, gente. Só uma vez. Nossa, gente, é maravilhoso. Pra nunca mais. Maravilhoso, nunca mais. Qual que é a fórmula de Bhaskara, Débora?
Calma. Delta é igual a... Não. Calma. Raiz de delta sobre 2A. Tem isso, mas Tem tem outra isso. coisa. Delta é igual a... Raiz de... Não precisa mais disso. Ai, eu a esqueci. história tá formando. Calma. X é igual a... Aham. 2 vezes... Não. 4L. L? Não tem L, tem ABC. É menos B ao quadrado. menos Menos B, mais ou menos. Raiz de delta sobre Raiz de- 2A. Sozinha, senhoras e senhores. Nossa, eu sou gênio. muito boa, eu sou muito Isso vai pro boa, início do gente. vídeo. Ai, que vergonha. Vai pro início do Tá vídeo. vendo? Gente, mas é porque eu já soube essa fórmula, então graças a Deus hoje eu não preciso mais saber. Exato. Tá vendo? Estudar muito pra um dia você se dar o luxo de não saber mais as fórmulas de matemática. Essa é a meta de vida. Então acho que é isso, né? Muito obrigado por terem assistido o nosso vídeo maravilhoso. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amiguinhos, se Vai se inscreva no inscrever canal na do Beto Débora. e vai lá no meu canal que vai ter mais vídeos com o Bebeto lá. E eu acho que é isso. Compartilha, tá? Manda no grupo do Zap com os amigos e tudo mais. Do app, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo para mais pessoas conhecerem o canal. Tchau, tchau. Yay! Nossa, eu demorei com esse delta, hein? Misericórdia!